Oi, turma! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar a abordagem crítico-superadora. Na aula passada, nós iniciamos uma discussão no momento da aula síncrona sobre esta abordagem. No entanto, em virtude do tempo, nós não aprofundamos, essa apresentação que estava que foi desenvolvida para vocês. Então, quando a gente iniciou a apresentação sobre as abordagens críticas, nós informamos, a princípio, que essas abordagens elas se diferenciavam das abordagens tradicionais, principalmente pelos pressupostos que elas apresentavam, por serem abordagens que consideram o aluno no seu processo de ensino, visam a autonomia, a criticidade, a reflexão sobre a ação, sobre o fazer, visam formas de ensino por descoberta, pela problematização. Então, para iniciar a apresentação sobre essas abordagens críticas, nós vamos começar com a abordagem crítico-superadora. E essa abordagem crítico-superadora, ela é uma proposta que tem uma grande inserção, pelo menos no âmbito da produção científica, né, e da produção de artigos, né, ela tem uma grande inserção no país. Ela apresenta um grande número de publicações na área, e foi idealizada, né, em 1992 por um coletivo de autores, né, os autores principais dessa proposta, Celi Tafarel, Walter Bratt, Lino Castellani, e a gente vai apresentar, né, dentre outros daqui a pouco. Na época, começaram a pensar sobre essa abordagem no intuito de se contrapor a uma proposta que vinha há muitos anos sendo desenvolvida, que era a proposta da aptidão física. E como forma de se contrapor a essa perspectiva da aptidão física, foi idealizado um termo chamado cultura corporal, né, que carrega em si toda uma tradição daquilo que é desenvolvido e foi produzido historicamente pelo homem relacionado ao corpo. A abordagem crítica, aliás, antes de nós começarmos a falar da abordagem crítico-superadora, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o que a gente vai aprender com esse vídeo de hoje. Primeiro, a compreender os conceitos principais da abordagem crítico-superadora, conhecer as principais características que essa abordagem ela apresenta, conhecer as principais influências teóricas que fundamentam a abordagem. Ela tem todo um viés pautado em autores da área da educação, como Carlos Libânio, Demerval Saviani, traz ainda como teoria que fundamenta essa proposta o materialismo histórico dialético, ou a proposta marxista. Vamos conhecer ainda os principais conhecimentos sistematizados para a educação física escolar proposta pela abordagem crítico-superadora e compreender como se desenvolve uma aula segundo esta abordagem. Então, eu já tinha apresentado esse slide antes, no momento em que a gente falou sobre as abordagens críticas. Então, a abordagem crítico-superadora, ela tem como principal objetivo a formação crítica e transformadora do aluno. Por meio, né, do desenvolvimento do aspecto social, privilégio aos valores, da emancipação, de uma relação muito forte entre os conteúdos e a interação com a realidade, a identidade histórica, liberdade de expressão, e tendo como objeto de estudo a cultura corporal, essa proposta vai viabilizar essa formação crítica do aluno por meio das aulas de educação física na escola. E aí a gente vai começar caracterizando essa abordagem crítico-superadora, cujo objetivo principal é a formação do indivíduo crítico, atuante e transformador da realidade. Essa abordagem ela busca desenvolver uma reflexão pedagógica
sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido historicamente relacionado às práticas corporais. Privilegia o desenvolvimento das atividades que vão priorizar a expressão corporal, historicamente criada e culturalmente desenvolvida. E busca, consequentemente, desenvolver uma nova prática de educação física através de uma postura transformadora. Então, o que a gente tinha até então, o surgimento da abordagem crítico-superadora? A gente tinha uma educação física pautada em parâmetros, né, voltados para a aptidão física e para o rendimento na relação com o esporte. Uma prática que visava a reprodução, né, uma prática na qual o professor ele, atuava no intuito de promover práticas corporais para que o aluno pudesse correr, saltar, arremessar, muito voltadas para o desenvolvimento das habilidades e dos padrões de movimento. E pensando nisso, né, em uma nova perspectiva, claro, ainda muito pautado também pelo momento histórico que o país estava passando, né, com o fim da ditadura militar, com a reabertura do país, com o surgimento de novas propostas, surge aí então a abordagem crítico-superadora. Um outro aspecto que é importante a gente considerar são os principais conceitos. Como eu falei, a abordagem crítico-superadora ela está muito atrelada aos conceitos da pedagogia histórico-crítica na educação. E aí ela traz como conceitos fundamentais o conceito de escola, burguesia, proletariado, currículo. Né? Todos esses termos, eles se associam com vistas a pensar, não a pensar, mas a colocar em prática uma disciplina na qual seja possível promover o processo de reflexão dos alunos sobre a sociedade e sobre a sociedade dividida em classes, para que os alunos tenham essa consciência de que vivem em uma sociedade dividida em classes e que, portanto, quais são os impactos que isso gera para a educação, para a formação, né? Os principais fundamentos dessa teoria, né, ou dessa abordagem, quer dizer, é o materialismo histórico dialético de Marx, os estudos culturais, né, cultura, escola e currículo, a pedagogia crítica de Demerval Saviano e José Libânio, como eu já falei. O livro principal que trata dessa abordagem é o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, proposta por um coletivo de autores. E o foco da abordagem é uma perspectiva sócio-histórica, porque ela vem de uma pedagogia histórico-crítica. Tá? E aí, como eu falei, aqueles 4 termos, né, que a gente precisa conhecer. Como é que é compreendida, então, a sociedade para a abordagem crítico-superadora? A sociedade é o locus onde se constrói as formas de educação. Explicitação dos antagonismos entre as classes, ou seja, é uma sociedade dividida em classes. A contextualização social e histórica de um projeto societário. Então, visa-se, a partir desse entendimento de uma sociedade dividida em classes, a perspectiva de um outro projeto de sociedade. E a abordagem crítico-superadora busca responder os interesses de uma determinada classe de trabalhadores, que é a classe dos proletariados, visando aí fazer com que essa classe tenha os elementos necessários para o processo de transformação da sociedade. Tá? O ser humano é considerado como um ser crítico, um sujeito transformador, no qual essa abordagem busca trabalhar a consciência de classe e a identificação com as lutas históricas e com a classe trabalhadora. E como é que isso pode ser feito, né, da educação física? Fazendo com que os alunos se apropriem dos conteúdos historicamente construídos e significativos, ou seja, conteúdos nas quais o aluno ele não vai apenas reproduzir a prática pela prática, não vai apenas obter os conhecimentos sobre a saúde, sobre a performance atlética, mas ele vai compreender onde é que ele se situa dentro da sociedade, que direitos à prática ele tem,
Que prática é essa? Por que uns têm direito a uma determinada prática de educação física? Quais as condições subjetivas para que cada uma dessas classes exerça, né, de forma integral aí, o acesso às corporais. Então, para a formação desse aluno questionador crítico, né, e que tenha potencial de transformação, a gente também entende que a educação não pode ser essa educação reprodutivista. E aí a abordagem crítico-superadora, ela vai defender a educação como um direito social que deve ser garantido pelo Estado de forma democrática, gratuita, obrigatória, laica e unitária. Defende também a importância da construção coletiva de mecanismos educativos na sociedade. E a educação física é uma disciplina que vai colaborar com esse processo de educação. Tá? E para isso, aparecem então 4 princípios, né? Que vão caracterizar aí a abordagem crítico-superadora. Ela é diagnóstica, porque ela faz uma leitura dos dados da realidade e uma leitura desses dados da realidade concreta na qual os indivíduos estão inseridos. Ela é judicativa, porque ela julga a partir de uma ética de classe, que é a classe do proletariado, e ela vai favorecer exatamente isso, essa ascensão, esse potencial de conscientização dessa classe com viés de serem seres humanos transformadores. Ela é teleológica, porque ela é diretiva e ela tem uma finalidade que é promover esse processo de transformação via contexto escolar e via, portanto, também disciplina de educação física. Para isso, para que a disciplina de educação física ou qualquer outra disciplina da escola tenha esse potencial de promover uma educação pautada nesses 3 princípios, educativa, teleológica, né, e diagnóstica, nós vamos precisar, então, atrelar todas essas disciplinas ao projeto político-pedagógico, que é uma ação deliberada e estratégica que tem esse intuito de promover essa educação direcionada à transformação. Esse projeto político-pedagógico, ele é político porque ele tem uma intervenção em determinada direção e na direção da transformação, né, de se opor e de buscar a transformação desse viés da luta de classes, e ele é pedagógico porque isso vai ser feito a partir da reflexão sobre as ações dos homens e das mulheres, obviamente, né? E aí, gente, qual o papel que a educação física tem diante de tudo isso, né? A educação física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais, como o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento, que é a área pedagógica da educação física, que é a cultura corporal. Então, a área pedagógica da educação física, a gente pode chamar aí de cultura corporal. Certo? Esse termo e maiores elementos, informações sobre a cultura corporal, vocês vão encontrar no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do coletivo de autores. Mas o que é importante a gente compreender? Que a abordagem crítico-superadora, ela propõe que se saia da aptidão física, se compõe a aptidão física e a cultura corporal, né, como objeto de ensino da educação física. O estudo desse conteúdo visa aprender a expressão corporal como linguagem e insere aí, então, a educação física como linguagem, perceber a relação desses temas com os problemas sociopolíticos, ecológicos, papéis sexuais, saúde pública, relações sociais de trabalho, preconceitos sociais, raciais e dentre outros, diretamente associado com os elementos da cultura corporal, como o jogo, o esporte, a ginástica. Então, eu não vou ensinar apenas o aluno a fazer o arremesso do basquete ou o saque do voleibol, mas também identificar quais são os aspectos sociopolíticos envolvidos nessas modalidades.
No atletismo, por exemplo, os aspectos que envolvem as relações sociais de trabalho, os preconceitos sociais. Então, são esses grandes temas que vão transversalizar o ensino dos conhecimentos específicos da educação física, sem deixar de lado esses demais aspectos. Então, a cultura corporal desenvolvida pela abordagem crítico-superadora, ela vai visar exatamente essa compreensão ampliada que as práticas corporais têm, não só na escola, mas fora da escola. Para que isso ocorra, a gente já viu, né, a coerência entre o tipo de sociedade que se quer, que é uma sociedade diferente dessa que a gente tem, que é pautada pela divisão de classes, uma educação que vise não a reprodução, mas sim a transformação, e para isso tem que ser uma escola e uma educação que tenha um projeto político-pedagógico, e temos que ter a educação física atrelada a esse projeto político-pedagógico, e, consequentemente, o currículo não pode ser o mesmo, né? O currículo, ele também tem que ser pautado numa concepção ampliada. Por quê? Esse currículo, ele vai ter que funcionar no intuito de promover essa transformação. Então, o currículo ele é entendido como o percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico. E, para isso, a abordagem crítico-superadora vai defender um currículo ampliado, onde a função social será pensar a realidade por meio do conhecimento científico, só que esse conhecimento científico ele vai ser inicialmente confrontado com o saber prévio do aluno, que foi um dos grandes contributos também da abordagem crítico-superadora, é pensar o ensino contextualizado, né? E o objeto do currículo é a reflexão do aluno, e, portanto, ela parte desses conhecimentos prévios do aluno. E aí são alguns princípios curriculares que a abordagem crítico-superadora defende, que é a contemporaneidade, a relevância social do conteúdo, a adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno, a simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, ou seja, esses conteúdos devem ser apresentados aos alunos explicitando de tal forma a relação que esses conteúdos eles mantêm entre si, o que vem aí superar o etapismo que a gente vê na escola, né, que, de certo modo, não leva em conta essa visão de totalidade que a realidade tem, porque o aluno ele vê as disciplinas de forma departamentalizada, né? A espiralidade da incorporação das referências do pensamento, ou seja, compreender as diferentes formas de organizar as referências do pensamento no intuito de ampliá-las, e compreender também a provisoriedade do conhecimento, ou seja, a noção de historicidade, de que nós estamos em constante processo de evolução, mas que essa evolução ela se pauta, né, em todo um fazer histórico acumulado, né, que nós temos. Tá? Então, esses são os princípios curriculares que são defendidos, e a educação física deve atender também a esses princípios. Uma outra contribuição da abordagem crítico-superadora são os ciclos de escolarização que ela defende. Então, diferentemente das séries propostas pela escola tradicional, né, as séries iniciais e séries finais do ensino fundamental, por exemplo, que tem hoje 9 anos, né, a abordagem crítico-superadora ela propõe 4 ciclos de escolarização. Né, apresentar os conteúdos de forma simultânea, sem ter essa compartimentalização, explicitando a relação aí que esses conteúdos eles mantêm entre si, para desenvolver a compreensão que são dados da realidade que não podem ser pensados de forma isolada. Né? Então, é importante pensar que essa proposta dos ciclos ela é uma proposta dialética, onde tudo está interligado, tudo está em movimento, as mudanças quantitativas geram saltos qualitativos e, portanto, geram desenvolvimento progressivo e ascendente. Então, aí são 4 ciclos. O primeiro ciclo, ele é chamado de ciclo da organização da identidade dos dados da realidade,
e propõe, então, a visão sincrética da realidade. Os dados aparecem de forma difusa para os alunos e prevalecem as referências sensoriais, que é exatamente o que vai da pré-escola à terceira série, né? Então, ainda o aluno ele não tem uma compreensão ampla, né, da realidade, os dados ainda vão começar a se organizar e ele vai partir muito das próprias referências que envolvem as questões corporais e vão encontrar relações entre as coisas. Então, esses ciclos, eles não estão organizados em etapas como na escola, então não tem a primeira, segunda, terceira série, e sim o aluno vai estar vivendo nesse ciclo e ampliando o seu grau de compreensão, e à medida que vai ampliando, vai passando para o ciclo seguinte. O segundo ciclo é o ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. Nesse ciclo, o aluno adquire a consciência de sua atividade mental, começa a fazer aí, né, analogias, sínteses, né, abstrações, confronta os dados da realidade com a representação do pensamento e começa a estabelecer nexos e a estabelecer relações. O terceiro ciclo, que é o ciclo de ampliação da sistematização do conhecimento. O aluno toma consciência da atividade teórica, reorganiza a identidade dos dados. E, por fim, o quarto ciclo, que vai do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, é o momento de aprofundamento da sistematização do conhecimento e atenção à pesquisa, né? Então, é importante compreender que os ciclos, eles não se organizam em etapas e os alunos podem lidar com diferentes ciclos ao mesmo tempo, porque, tendo em vista que um mesmo aluno pode estar em um determinado ciclo, num determinado conteúdo, e em um outro ciclo, em outro conteúdo, tá? E com relação à educação física, quais são os conteúdos privilegiados, né? A gente tem aí os elementos da cultura corporal, que são os jogos e as brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e os esportes, tá? São elementos aí da cultura corporal. E como é que seria o exemplo do conteúdo dança? A gente viu os diferentes ciclos anteriormente. Então, como é que seria desenvolver a dança segundo os ciclos de aprendizagem? Aí eu retirei do próprio coletivo de autores o exemplo, né, de como seria a dança no primeiro ciclo, né, ciclo aí da educação infantil e o ciclo de organização da identificação da realidade. Primeiro, o aluno vai experimentar as danças de livre expressão, né, com diferentes músicas também. Sugere-se aí promover a verbalização das observações realizadas sobre diferentes aspectos da música, né, bem como a identificação das diferentes respostas que podem ser dadas a esses estímulos musicais, né? Então vão ser vivenciadas diferentes músicas e movimentos para que os alunos possam experimentar as sensações, né? O que é que ele pode expressar a partir dessas músicas. Danças de interpretação de temas figurados, ver sugestões de temas expressivos, né? Sugere-se aí estimular a construção coletiva dos espaços de representação e de coreografias e a apresentação da produção, criação para a escola e para a comunidade, ou seja, aquilo que eles vão vivenciar nas aulas. É interessante que saibam se organizar coletivamente para apresentar. E também recomenda-se privilegiar a avaliação participativa da produção individual e coletiva. A dança para o ciclo de iniciação à sistematização do conhecimento. Então aí, vejam que no primeiro momento nós tivemos a experimentação e o confronto, né, dos dados da realidade com alguns elementos mais sistematizados que o professor vai elaborando. E aí já no segundo ciclo, que é do quarto ao sexto ano, no nosso ciclo normal de escolarização, nós teríamos as danças com interpretação técnica da representação de temas da cultura nacional e internacional, e aí poderiam se escolher diferentes tipos de dança, partindo do regional do local, né, e regional para o nacional e mundial.
Danças com conteúdos relacionados à realidade social dos alunos e da comunidade, como a dança, por exemplo, da nossa região aqui, a dança do coco, né? O forró, o xote, chachado, baião, por aí vai, para que os alunos pudessem conhecer. Já no sétimo e no oitavo ano, que é o terceiro ciclo, que seria a ampliação da sistematização do conhecimento, seriam as danças técnica e expressivamente aprimoradas e ou mímicas, com temas que atendam às necessidades e interesses também dos alunos, né? Então aí é importante promover a compreensão da corporeidade como suporte da expressão comunicação, bem como estimular a criação de grupos de dança, mímica, com organização e funcionamento de responsabilidade dos próprios alunos. Ou seja, tem aí a perspectiva da autonomia. E por fim, no ensino médio, no ciclo de aprofundamento da sistematização do conhecimento, danças que indiquem, ou que impliquem, né, o conhecimento aprofundado e científico, técnico e artístico da dança e da expressão corporal. A sugestão é que se possa estimular o aperfeiçoamento dos conhecimentos e habilidades, utilizando aí meios de comunicação e informação dos interesses sociopolíticos e culturais da comunidade. E aí as danças elas vão ser escolhidas a partir dos próprios interesses do aluno. E como é que é a organização de uma aula? Ou seja, como é a estrutura organizativa da disciplina? A gente tem o programa da disciplina, os conteúdos de ensino, o tempo necessário, né, para a aprendizagem. Esse tempo necessário e os ciclos de aprendizagem vão oferecendo uma complexificação crescente. A aula tem como intuito a tematização e a gente parte aí exatamente como um primeiro momento da aula, que é o momento de tematizar a aula. E essa aula passa por um processo de tematização, reflexão sobre a ação, a experimentação, né? São momentos que o professor ele vai propor aí a dinâmica do conteúdo. E então, como é que seria, né, a estrutura dessa aula? Apreender a realidade, articular uma ação, ou seja, o que é que o aluno faz, com o seu pensamento e o que pensa. A primeira fase da aula é a tematização, né? Que é conteúdos e objetivos são discutidos com os alunos. Um outro momento é a reorganização e a reconstrução do conhecimento, onde o aluno vai aprender o conhecimento, partindo do senso comum para o conhecimento sistematizado uma atividade problematizadora com o professor. E por fim, avaliação ou conclusão da aula, que é avaliar os resultados e levantar as perspectivas para as aulas seguintes. Então, a aula tem basicamente esses três momentos: a apresentação do tema com a experimentação do conteúdo do dia, a ampliação e a reorganização desse conhecimento, onde o aluno vai aprofundar o que ele conhece e, por fim, ele vai avaliar comparando esses dois momentos entre o que ele trouxe inicialmente. E aí, por fim, a gente vai ter a avaliação. Consequentemente, a avaliação também ela difere da avaliação dos modelos mais tradicionais de ensino, onde a gente tinha na aptidão física, né, o viés dos testes físicos, dos parâmetros de comprovação, as baterias de testes motores, né, ou as baterias dos testes psicomotores também na abordagem da psicomotricidade. Já na abordagem crítico-superadora, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem ele vai estar relacionado ao projeto político-pedagógico da escola. E é esse projeto político-pedagógico que vai determinar esse processo de trabalho que vai ser desenvolvido na disciplina e, consequentemente, na avaliação. Tá? Então, como é que funciona a avaliação? Fazer com que a avaliação sirva de referência para a análise da aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o PPP da escola. Então, a gente vai identificar se aquilo que foi desenvolvido, ele se aproxima ou ele se distancia do que foi planejado inicialmente. Então, a disciplina ou os conteúdos que foram desenvolvidos, eles se aproximam do projeto histórico que se deseja, da sociedade que se deseja construir? As condutas humanas, ou seja, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, né,
observar a análise da totalidade humana nas práticas corporais. Isso foi evidenciado? E as práticas avaliativas, elas devem superar a aplicação dos testes, construir práticas produtivo-criativas. Como a gente viu lá na dança, em uma das etapas, no primeiro ciclo, por exemplo, que é de diagnóstico, conhecer a realidade, os alunos tinham como uma das tarefas promover uma apresentação da dança que eles experimentaram para toda a comunidade escolar. Então, esse momento pode ser utilizado como uma prática de avaliação. Tá? Então, como é que funciona a avaliação? Fazer com que a avaliação, a gente já falou, sirva de referência, né, para que veja se aproxima ou se distancia do PPP. E a avaliação ela é feita de forma colaborativa, permitindo que todos os alunos e todos os envolvidos no processo de avaliação participem dos rumos dessa avaliação em todas as instâncias, e cada qual assumindo uma responsabilidade, o professor juntamente também com os alunos. O tempo pedagogicamente necessário para a aprendizagem, isso é muito importante que o professor ele saiba reconhecer qual o tempo, qual o número de aulas que é adequado para aquele ritmo de aprendizagem daquela turma, tendo em vista que nos ciclos cada turma aprende de um modo diferente e num ritmo diferente, e difere, por exemplo, né, das aulas de cunho mais tradicional, onde o conhecimento ele é tratado igualmente para todos os alunos no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Né? Então, tem a compreensão crítica da realidade, né, o patrimônio cultural que se expressa nas possibilidades corporais e se diferencia de acordo com a condição de classe dos alunos. Então, os alunos compreenderam, fizeram uma crítica da realidade, eles aprenderam que quando eles trabalharam com conteúdo esporte, eles identificaram que nem todo mundo tem acesso ao tênis, por exemplo. Quem são as pessoas que têm acesso ao tênis? Quem são as pessoas que têm acesso, por exemplo, ao atletismo? Né? Quais são as classes sociais que estão aí envolvidas? Que privilégios uma tem em relação à outra? Uma outra característica que essa avaliação deve ter é privilegiar a ludicidade e a criticidade, né? Encontrar aí estratégias de avaliação que envolvam esses dois elementos. As intencionalidades e intenções, ou seja, confrontar os interesses dos alunos com os interesses da sociedade, né? Esse é papel do professor, fazer essa mediação, não no sentido de fazer vamos dizer assim, a orientação diretiva, mas sim a orientação no sentido de que o aluno ele seja potencialmente capaz de fazer essa reflexão, e não uma reflexão que é dada pelo professor para ser assumida por eles, né? A nota enquanto uma síntese qualitativa, né? Ou seja, a nota ela vai ter que acontecer pela própria questão burocrática que se dá a nota, mas não fazer apenas pelo sentido burocrático que a nota tem, mas transformar os conhecimentos que o aluno adquiriu na análise com ele, que nota pode ser atribuída a isso, como no sentido de que nós ainda temos na escola a nota como uma referência. Fazer da nota um resultado que permita constatar a aproximação ou distanciamento do PPP, que esse é o principal fundamento da avaliação, e reinterpretação e redefinição dos valores e normas, ou seja, os alunos devem participar criticamente da reinterpretação dos valores e procedimentos que sustentam a avaliação, tendo aí uma participação ativa nos processos de avaliação. Tá? Então, a avaliação deve prever a análise criteriosa das condições gerais dos alunos para ajudar na tomada das decisões didático-metodológicas, ou seja, como é que o professor pode, a partir dessa análise que ele faz do coletivo, da turma, tomar decisões de que ele vai avançar no conhecimento, que ele vai aí retomar alguns conceitos, retomar algumas experimentações, tendo em vista que nem todos conseguiram acompanhar. A gente tem sempre, né, nas práticas esportivas e nas aulas de educação física, nas práticas corporais, aqueles alunos que tenha uma performance, uma inserção
né, na prática maior do que outros. Então, isso é importante para validar essas decisões didático-metodológicas do professor também. Já repeti, né, esse aspecto aí. A avaliação, ela deve se concretizar, deve estar relacionada, né, com o projeto político-pedagógico, deve ter uma finalidade de organizar, identificar, compreender e explicar a realidade. O conteúdo dessa avaliação é a cultura corporal, em função da relevância e da contemporaneidade, e prever sempre uma dinâmica dialógica para a realização dessa avaliação, tá? Bom, e aí vocês vão me perguntar assim, professora, mas quais são as principais críticas, né, dessa abordagem? Então, a gente viu que em vários momentos aqui, essa abordagem, ela deixa um pouco a desejar com relação às especificidades da educação física, né? Mesmo que a obra do coletivo de autores tenha apontado, né, a distribuição dos elementos da cultura corporal nos diferentes ciclos, ainda assim, muitos professores não conseguiram ter essa aproximação com essa leitura. Então, assim, é preciso que continuemos, né, a vivenciar essa abordagem ainda mais no âmbito da prática, para que ela se torne mais palpável para os professores. Uma outra crítica que a gente vai observar, inclusive vai ser feita pela abordagem crítico-emancipatória, que é a próxima abordagem que a gente vai ver, é essa falta da especificidade, não só da educação física, mas também no sentido de querer transformar a realidade e a sociedade por meio da educação física. Então, isso é um outro elemento também de crítica. E outros elementos também vocês vão poder encontrar aí nas leituras que farão continuamente, tá? Então, a gente fica por aqui, apresentando aí os conceitos principais, esperando que vocês possam aprofundar esses conceitos. A gente não está dizendo que essa abordagem é melhor ou que é pior do que nenhuma outra. O intuito da disciplina é promover a aproximação de todos vocês com essas abordagens, no intuito de conhecer, analisar, criticar, comparar, tentar identificar os elementos e os pressupostos teóricos que fundamentam essas abordagens e tentar também transpor para o âmbito da prática como seria a utilização ou a viabilidade na realidade da prática pedagógica dos professores na escola. Tá? Então, a gente fica por aqui e na próxima a gente vai, então, estudar um pouquinho a abordagem crítico-emancipatória. Aguardo vocês. Até a próxima aula.